Fala, meu povo! Sejam bem-vindos ao canal Exatamente Simples. Hoje teremos uma aula sobre princípio de Pascal. Bem tranquilo, bem de boa. Assiste esse vídeo até o fim que você vai entender o que é esse princípio, beleza? O princípio de Pascal, ele diz pra gente que ao pressionar um ponto em um fluido, essa pressão é transmitida para todos os pontos. Todos os pontos do meu fluido. E aí, só relembrando, galera, um fluido pode ser um gás, pode ser um líquido. Tranquilo? Então, notem o desenho. Esse desenho aqui é uma prensa hidráulica. Na verdade, é um esquema bem básico do que é uma prensa hidráulica. Então, galerinha, ao exercer uma força sobre o êmbolo, eu vou provocar um acréscimo de tensão sobre todos os pontos aqui contidos no meu fluido. Show de bola? E isso vai fazer com que os pontos que estão aqui sobre o êmbolo 2 empurrem esse êmbolo com uma determinada força F2. Então o princípio de Pascal diz isso. Mas notem, haverá um acréscimo de pressão. Logo, esse ponto e esse ponto terão a mesma pressão. Show de bola? E aí, só para ficar claro, esse acréscimo de pressão não é apenas em um, mas em todos os pontos, de maneira integral e igual entre esses pontos. Show de bola? Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter essa relação aqui, ó. A pressão no ponto 1 é igual à pressão em um ponto qualquer, que eu vou chamar de ponto 2. Ponto qualquer aqui. Tudo bem? Já sabemos que pressão nada mais é do que a força atuando sobre determinada área. Então, se liguem. Aqui na prensa hidráulica, teremos essa relação. A força 1, aplicada no êmbolo menor, de área A1, é igual à força 2, essa força aqui, sendo aplicada pelo meu fluido no êmbolo 2. Show de bola? E aí, só para ficar claro, nós temos aqui o êmbolo menor, nosso A1, e o êmbolo maior, o nosso A2. Perfeito? Então, essa é a relação que teremos para esse caso da prensa hidráulica, cujo seu funcionamento leva em conta o princípio de Pascal. Tudo bem? Então é isso que nós temos. E aí percebam o seguinte, galera, ó, força e área são diretamente proporcionais. Força 1 e área 1 são diretamente proporcionais, força 2 e área 2 são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a força aplicada, maior será a área. Agora vejam o seguinte, vamos supor, se liguem aqui, vamos supor que a área 2, essa área aqui, vamos supor o seguinte, a área 2 é 2 vezes maior que a área 1. Vamos supor isso. Perfeito? Eu vou demonstrar uma coisa aqui para vocês bem importante. Sabendo que a área 2 é o dobro da área 1, o que vai acontecer com a força? Se liguem aí. Vou fazer a substituição. Vou usar a minha equação, essa relação aqui. F1 sobre área 1 é igual a F2 sobre área 2. Mas a área 2 é o quê? 2 vezes a área 1. Pronto, tá aí. Então o que é que nós vamos ter? Teremos que a força 1 sobre a força 2 é igual a área 1, esse aqui passou, tá? Sobre 2 vezes a área 1. O que nós vamos fazer agora? Vamos cancelar, cancelar. E percebam qual é a relação que nós temos aí. Temos a seguinte relação, que a força 2 é o dobro da força 1. Multiplicar meio por extremos, tá, galerinha? Então, é essa relação que nós vamos ter nessa situação. O que isso quer dizer? Ora, galera, tá dizendo o seguinte, ó. Se a minha área 2 é a área do êmbolo 2, tá, galera? É 2 vezes maior que a área 1, do êmbolo 1, no caso, a força 2 será o dobro. Mas isso vai funcionar não apenas com 2, mas
com qualquer proporção. Se a área 2 for 10 vezes maior que a área 1, a força aplicada sobre essa área será 10 vezes maior que a força 1. Se for 20 vezes, 20 vezes. Então a gente tem essa relação aqui. Se a área 2 for 10, 20, 30, sei lá, 1000 vezes maior que a área 1, a força sobre a área 2 também terá essa mesma proporção. Será 10, 20, 30, 5, 100, 1000 vezes maior que a força aplicada no êmbolo 1. Beleza? Uma segunda coisa que precisamos notar, no que diz respeito ainda a essa relação, é aqui sobre o volume. Quando eu aplico uma força sobre esse êmbolo, o que vai acontecer? Esse êmbolo vai descer. Lógico, né? Esse êmbolo vai descer. Mas, percebam, à medida que ele desce, vou fazer aqui, à medida que ele desce, ele vai diminuindo o volume que existe aqui no cubo. Perfeito? Então ele vai descer determinada altura, chamada de H. Porém, se esse cara desce, fazendo com que o volume aqui existente diminua, o que vai acontecer com esse outro êmbolo? Simples, né? Ele vai subir. Ele vai subir. E aí a questão é, o quanto esse êmbolo vai subir? Qual é esse deslocamento sofrido por esse êmbolo? Existe alguma relação? Sim, galera. Vou chamar de H2. E aqui H1. Existe alguma relação? Sim. E aí se liga no seguinte, ó. Primeira coisa aqui. O volume, esse volume aqui, é igual a esse volume aqui. Perfeito? É igual a esse volume. Então, o volume que foi perdido aqui vai ser ganho aqui. Tudo bem? Então, nós temos aí volume, vou chamar de volume 1, tá? É igual ao volume 2. Beleza. Show de bola? Bom, professor, tranquilo. Mas o que isso tem a ver com essa altura aqui? Simples. Olha para cá, olha para cá. Se liguem aqui. O volume de um cilindro, por exemplo, é área vezes altura. Então teremos área 1 vezes altura 1, que é o deslocamento desse êmbolo, igual a área 2 vezes a altura 2. O que nós temos aqui? Perceberam aí? Temos o seguinte, que área e deslocamento, área do êmbolo, tá? E o deslocamento, ou altura que esse êmbolo desce, ou sobe, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a área, menor a altura. Quanto menor a área, maior a altura. E é exatamente o que temos aqui. Percebam que o êmbolo menor sofreu um deslocamento maior. Tem uma altura maior em relação ao êmbolo A2, que é o êmbolo maior. Tudo bem? Então temos uma relação importante aqui. Área e deslocamento do êmbolo são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem, galera? Belezinha? Bom, mas o que isso quer dizer, professor? O que isso quer mostrar aí pra gente? O quê? Me diga. Isso aqui, galera, dá pra gente relacionar muito bem com o trabalho. Como assim? O princípio de Pascal, é importante que se diga isso, tá? Ele segue ao princípio da conservação de energia. Tudo bem? Então percebam, realmente, quando eu aplico uma força sobre esse êmbolo aqui, o êmbolo de menor área, aplico uma força sobre ele, o que vai acontecer com o êmbolo de maior área? Vai subir. Percebam que eu tenho uma multiplicação na intensidade da minha força. Porém, mesmo havendo essa multiplicação na intensidade da minha força, não há de nenhuma forma qualquer tipo de ampliação na quantidade de energia envolvida. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o princípio de Pascal, esse princípio que nós estamos estudando aqui, esse princípio aqui, ele obedece, ele segue ao princípio da conservação de energia. Logo, o que teremos? Teremos que o trabalho realizado por esse êmbolo é igual ao trabalho realizado por esse êmbolo. E, ao falar de trabalho, essa relação aqui é importante. Por quê? Porque se lembrarmos lá da relação de trabalho,
veremos que trabalho é força vezes deslocamento. Mas, e aí a galera pergunta, essa força aqui é menor que essa, porém o deslocamento dela, essa altura é maior que o deslocamento dessa. Então conseguem perceber? Então temos aí trabalho do êmbolo menor igual ao trabalho do êmbolo maior. Mas calma, vamos com calma. Vejam aqui o seguinte. Qual é a relação que nós podemos tirar aqui, além dessa de grandezas inversamente proporcionais? Sabe qual é a relação que nós podemos tirar aqui? Se liguem aí, galera. Vamos pegar o exemplo aqui. Acabamos de mencionar aqui que a área 2, a área do êmbolo 2, é o dobro. Eu sei, professor. Professor, mas não tem o dobro aí. Tudo bem, eu sei, estou vendo no desenho. Estamos apenas exemplificando. Se essa área é o dobro dessa, eu sei que não é, eu estou vendo que não é, deve ser 10 vezes maior, mas tudo bem. Eu sei que essa área é o dobro dessa. Se essa área é o dobro, o que nós vamos ter aqui? Se liguem aqui, ó. Olhem para cá. Olhem para essa equação bonitinha aqui. A área 1 vezes a altura 1, ou deslocamento do êmbolo, já mencionado, é igual à área 2. Mas quem é a área 2? Acabamos de ver aqui, ó. A área 2 é o dobro da área 1. Novamente, professor, na área o êmbolo 2 não é o dobro. Eu sei. Sim, mas estamos apenas exemplificando. Vezes a altura 2. Show de bola? Galera, o que nós podemos ter aqui? Ó, perceberam a relação que há? Simples. Relação bem tranquilinha. Ó, cancela essa área com essa área. Beleza. O que nós vamos ter? Vamos ter que a altura do êmbolo 1, ou o deslocamento realizado pelo êmbolo 1, é o quê? É o dobro do deslocamento realizado pelo êmbolo 2. Show de bola? Tá aí. Essa relação que nós temos. E aí percebam, acabei de mostrar para vocês que a área 2, sendo 2, sendo 3, 5, 10, 1000 vezes maior que a área 1, a força aplicada na área 2 será 5, 10, 20, 1000 vezes maior do que a força aplicada sobre o êmbolo 1. Perfeito? Então, essa relação vai dizer o que pra gente? Tá nos dizendo o seguinte, que se minha área é 2 vezes maior, se a área 2 é 2 vezes maior que a área 1, a altura ou o deslocamento do êmbolo maior será metade do deslocamento do êmbolo menor. Percebam que é o contrário do que nós temos aqui. Show de bola? Entenderam isso aí? Então isso quer dizer o quê? O deslocamento do êmbolo menor, esse aqui, será, se a minha área 2 for 10 vezes maior que minha área 1, o deslocamento, esse H1, deslocamento do êmbolo menor, será 10 vezes maior que o deslocamento do êmbolo 2, do êmbolo de área maior. Tudo bem? Pronto. É o que a gente precisava saber sobre princípio de Pascal. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula de hoje. Aproveitem, se inscrevam em nosso canal. Dúvidas, perguntas, deixem aí embaixo nos comentários que eu teria o maior prazer em responder. Valeu, galera, e até a próxima!